फिर करें तैर मध्य राधिका सर्वाधिका महाभाव स्वरूपो अयम गुणैरुति बरी रसी। उज्जवल इन्होंने भी वर्णन करते जा रहे हैं। तैर मध्य अतः राधार चंद्रवली में मन राधिका सर्वाधिका सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि महाभाव की सर्वोत्तम प्रकाश राधा जी में ही विराजमान है, कंप्लीटली मैनिफेस्टेड। कहाँ? राधा जी में। कहते हैं तैर मध्य राधिका सर्वाधिका महाभावो स्वरूपो अयम गुणै रुति वरीयसी। चंद्रावली और राधा में जो भावों की जो प्रकाश दिखा रहे हैं, A manifestação do Bhava entre Chandravali e Radharani, cada uma manifesta um Bhava, Shrimatiratika manifesta o Bhava mais elevado de todos. Esse verso explica a superioridade de Shrimati-Radhika. Apesar de Chandravali, ela ser a rival de Shrimati-Radhika. Ela é a rival. Ela compete com Shrimati-Radhika. Na verdade, ela não tem como ser rival. Não tem como ela ser rival. Mesmo assim, Yogamaya coloca Chandravali nessa posição de rival. Coloca Chandravali na posição de rival. Porque se não tiver uma pessoa no morro, ou seja, se não tem o rival, se não tem partido oposto, o prema, o amor, não ia ser tão exaltado. Se não tem a competição, não tem... Se não tem partido oposto, cada um faz o que quer. Por isso que é necessário também ter a oposição. A oposição é necessária. Ter a oposição é necessária. Então, por que Chandravali precisava estar lá? Para, na verdade, mostrar, exaltar ainda mais, enaltecer a glória de Shrimati-Radhika. Ela enaltece a glória de Shrimati-Radhika. Mas vamos falar aqui, na verdade, Chandravali, ela não tem como de fato ser rival de Shrimati-Radhika. Porque para você ser rival de alguém, você tem que estar no mesmo nível. E quem pode de fato estar no mesmo nível que Shrimati-Radhika? Só Lalita e Vishaka. Mas as Ashtasakis, as 8 amigas principais de Shrimati-Radhika, uma coisa especial delas é que elas não querem ser rivais de Shrimati-Radhika, competir contra Shrimati-Radhika, elas não querem isso. Elas querem? Não querem. Shrimati-Radhika é Swapaksha, Vipaksha, Chandravali e Suhrit-Paksha. Quem? Lembram-se? Shyamala e outras similares. Elas são Suhrit-Paksha. E quem é Tatastha? Tatastha? Na verdade, ninguém pode ser de fato Tatastha ou neutro. Não tem como. Porque a Tatastha, a neutra, na verdade, ela acaba sendo Suhrit, amiga de um certo grupo, porque tem Swapaksha e Vipaksha, certo? Então, Tatastha significaria que não está nem lá nem cá, está no meio. Mas, na verdade, não tem como ninguém estar no meio. A pessoa tem que tomar um lado. Então, a pessoa acaba tomando um lado, fica mais amiga de um certo grupo. No caso, por exemplo, Tatastha é mais amiga de Chandravali e mais Tatastha para Shrimati-Radhika. Porque, de alguma forma, você tem que aceitar um lado. Você consegue ficar Tatastha ou neutro só por um tempo. Tatastha, a gente tem que entender o seguinte. Tatastha é o fluxo da água de um rio, por exemplo. Imagina um rio que está fluindo nas margens, né, dentro das suas margens. A margem do rio, a margem é Tat, que Tat significa margem.
स्थान नहीं होता। Mas a margem não é uma coisa definida, भाग né? जल की भाग ऊपर बढ़ जाने से Porque quando a água, o nível da água do rio sobe, a margem também muda de posição, concorda? Ou seja, é uma coisa volúvel. स्तर नीचे हो जाने से वो फिर Quando a água, o nível da água do rio baixa, a margem também desce. Ou seja, ela tem uma posição vacilante. तटस्थ क्या है? O que é tartasta, afinal de contas? Né? तट शब्द के अर्थ O que significa tart, margem? जिस किनारे किनारे कहाँ पर है? A margem fica onde? जल की स्तर है जहाँ पर भूमि के जल पे क्या बोले Onde स्पर्श कर ले। a água toca o continente. Essa é a margem. जल A água do rio toca o continente. है उसी के जो सूक्ष्म रेखा जो है Então, essa linha bem sutil. Tá sentindo sono, é? नींद आ रही Você tá com sono? है बोले तट क्या है इसके O que é tart? Primeiro entenda o que é margem. ठीक उसी प्रकार Da mesma forma, तटस्थ उसे कहा जाता है एक तरफ tartasta जल भाग और é, de um lado tem, स्थल भाग जल भाग और स्थल भाग के ou seja, सूक्ष्म essa linha tênue entre o continente e a água é tart, margem. किंतु वो तट Contudo, essa margem, मार्जिनल वो कभी ela varia. Ela varia. समझ में आ रही Você entende o que eu tô falando? है थोड़ा आप कहिए Você vai ter que pensar um pouco, refletir. O que é tart? O que é uma margem? पक्ष से तो समझ में आ Por exemplo, Swapaksha e Vipaksha, o grupo de Shmateradika, ou seja, e o grupo da esquerda. Ou seja, o Vipaksha é o da esquerda, virou Dipaksha, é o do contrário, é o da posição. É o da posição. Tem um que está comandando, no caso de Shmateradika. Swapaksha e Vipaksha é o da posição. Então, quando a gente diz a pessoa tá oposta a mim, é contra mim, tudo que eu falo, ela fala contra. Isso é fácil de entender. No caso, é Chandravali e seu grupo. Agora, Swapaksha, ou seja, quem está no comando é Shmateradika, é o próprio grupo de Shmateradika. और सुहित पक्ष E quem é Suhrita Paksha? Suhrita significa amigo, amistoso, ou seja, um grupo que tem afinidade, que é amigo, que é amistoso, assim que fala, né, com Shmateradika. Quem é? Shyamala e outras são um grupo Suhrita Paksha, grupo de gopis que são amistosas com Shmateradika. Agora tem outro grupo que chama Tatastha Paksha, ou seja, neutras, que não vão nem para lá nem para cá, nem para o lado de Chandravali nem de Shmateradika. Mas Gurudeva diz, por um pouco tempo apenas, elas podem ser Tatastha, neutras de fato, porque, na verdade, elas acabam escolhendo um lado, porque não tem como você ser neutro. जिसका सखी जो है जैसे चंद्रावली के सखी Dá um exemplo, uma amiga de Chandravali. कहीं महिमा वर्णन हो रहा है मन Imagina assim, uma amiga de Shmateradika राधा जी के किसी tá सभा में glorificando Shmateradika. Todas as saques estão juntas numa assembleia, numa reunião. और राधा Tem amigas de Chandravali e amigas de Shmateradika presentes. राधा जी की जब महिमा Quando चल रही है alguém está glorificando Shmateradika, कोई कार्य se alguém está glorificando Shmateradika, तो चंद्रावली के सखी क्या करेगी a amiga de Chandravali vai falar o quê? है? राधा जी की महिमा सुन करके Ao ouvir a glória de Shmateradika, ela vai ficar neutra. Tortasta, ou seja, ela não vai falar nada, ela vai ficar neutra, impassiva, que chama. Como é que é? Impassiva? पल्ला भारी है Enfim, porque हम एक पैर किया ela vai pensar, se eu falar aqui, eu não vou ganhar nada, né? Vai acabar que não vai dar em nada. Então ela vai ficar neutra, vai ficar calada. ये सखी जब चंद्रावली की सभा में चली जाती है कथा जहाँ पर Mas quando tem uma amiga de Shmateradika que vai na assembleia das amigas de Chandravali, चुप हो जाते तटस्थ मतलब क्या है a amiga de Shmateradika vai ficar calada. Tatasta, neutra, significa você ficar na sua. Ficar na sua, sem falar nada. करना और न Você não apoia o que está sendo falado, mas também não fala, não vai brigar ou dizer que é o contrário e vai protestar. कि हम अनुमोदन भी नहीं कर रहे हैं O que você está falando, eu não nem concordo e nem discordo, eu fico na minha. Isso é tatasta, neutro. आज समझ Entendeu? Você entendeu? जैसे कोई कथा सुन राधा जी की महिमा Por exemplo, alguém está falando sobre as glórias de Shmateradika, पक्ष से सखियां ताली बजाए aí as amigas de Shmateradika batem palmas. ताली बजाई As amigas de Chandravali vão bater palmas? Se alguém está glorificando Shmateradika? Não, elas vão ficar na delas, vão ficar caladas. ताली हम बजाते हैं A gente bate palma, né, quando alguém glorifica Shmateradika. और यदि वह Mas, विरोध कर देते se elas falassem contra, विरोधी पक्ष में चले aí elas iriam pro Viroda Paksha, ou seja, para a oposição. Como tem num parlamento, assim, né, como é que chama? Câmara, né? Igual. उनके ये देखा Vocês
Já viram um parlamento na televisão? Como é que funciona uma Câmara dos Deputados? Quem está na oposição, उसके क्या करते ele vai sempre... नहीं विरोधी पक्ष है A oposição प्रोटेस्ट करते vai protestar. ये ठीक नहीं Ah, isso aí não tá certo. Eles vão protestar. Isso está errado. Eles vão se manifestar. Tá certo o que foi dito pelo quem estava em comando, mas a oposição sempre quer falar. Não, 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 não deve ser assim. है बा इसको और इस तरह की होनी चाहिए इस तरह की Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assado. वो भी मत करे E vai falar a sua própria opinião. और कुछ जो होते हैं वो चुपचाप बैठते हैं Agora, tem gente que fica calado na sua, ou seja, o neutro. किंतु ये क्या होता है जो तटस्थ जो होता है Então, quem é tartasta, अधिक समय तक नहीं रह सकता que é neutro, não consegue ficar muito tempo neutro, porque a pessoa acaba tendo que tomar um lado. A pessoa tem que tomar um lado. चलो इसलिए चार के प्रकार के गुण होते हैं सपक्ष Então, existem 4 tipos de golpes. और Swapaksha, Vipaksha, सुहित पक्ष Suhrit Paksha e Tartasta Paksha. किंतु इसलिए Só que essa tartasta, que é neutra, eu estou explicando exatamente, a gente tem que entender exatamente o que é tartasta, essa neutra. पक्ष तो समझ में आ जाए Swapaksha, Vipaksha a gente entende. Suhrita Paksha a gente também entende, que é amistosa, que tem amizade com Shimateradika. É o grupo que é amigo de Shimateradika, Suhrita Paksha. क्या क्या शब्द बोले O ठीक que você falou? Não entendi. Fala direito. अरे सुहित माने मित्र Suhrit significa amigo. जिस जैसे चंद्रावली के घर Vou dar um exemplo. है, चंद्रावली के भी सुहित पक्ष हैं उनकी उनके उन्मूलन करने के लिए Então tem as amigas de Shimateradika também. Suhrita Paksha. De Chandravali. E chama, no caso, a Suhrita Paksha de Shimateradika. हाँ चंद्रावली के सुहित पक्ष कौन होते हैं Quem é a Suhrita Paksha de Chandravali? ओ क्या ना पद्मा आदि जो Padma, por exemplo. राधा जी के सुहित माने मित्र Suhrita significa amigo. हर्ष Entende? मित्र होते हैं मित्र उसे कहा जाता है उनके सुख में सुखी दुख में दुखी Amigo é o quê? Quando você tá feliz, ele fica feliz por você. Quando você tá triste, ele fica triste com você. Isso é amigo. मित्र हमें किसको कहा जाता O que é um amigo? है उत्सवे व्यसने चैव राजतरे ससाने च है जो तिष्ठति स बांधव मित्रता उनके सुख में सुखी जैसे स्थिति में हो Em qualquer condição, यही वो पक्ष है ele tá sempre do seu lado. Em qualquer situação, ele toma o seu partido. Tá do seu lado. Ou seja, você tá feliz, ele fica feliz. Tá triste, ele fica triste. तटस्थ के समझने के लिए थोड़ा Então, आपको दिमाग você tem que usar o seu neurônio aí para entender o que significa tatasta, grupo neutro. O que é um tartastha? Fixo na margem, ou no neutro. नित्यता नहीं Mas você não tem como ficar em cima do muro para sempre. Por exemplo, a alma vem da onde? Vem da Tatasta Shakti do Senhor, potência marginal. शक्ति जीव शक्ति विभिन्नांश शक्ति Tatasta Shakti, Vibhinamsha Shakti, Diva Shakti. Muitos nomes para a potência da diva, das almas. है अरे जीव शक्ति के विभिन्नांश शक्ति कहा जाता है Também chamadas de Vibhinamsha Shakti, Tatasta Shakti. ये सब जीव शक्ति के आप लोग इधर याद रखने के समय का Vocês não têm tempo para estudar ou para memorizar essas coisas. Quando acaba aqui, acaba. भूल जाते हो Vocês esquecem tudo depois. कितने बार भूलते हो Quantas vezes já não falei? चलो भूलना इतना चाहिए Enfim, é bom vocês esquecerem mesmo. है दोबारा बोलना पड़ेगा Porque aí eu vou ter que falar de novo para vocês. है दोबारा आपको सुनने के लिए अवसर मिलेगा Aí eu consigo a oportunidade de poder falar de novo. Ou seja, é bom vocês esquecerem que aí eu posso ter a oportunidade de falar de novo. क्या अरे क्षेत्र का शक्ति ये शक्ति कहा जाता है जीव शक्ति Ketragya Shakti também é chamada de Diva Shakti. Ketragya significa quem conhece o Ketra. Esse é o nome. का शब्द का जानना Gya significa aquele que conhece. अच्छा तो प्रेमेर स्वरूप देह प्रेम विवाहित कृष्ण षष्ठ जगते विदित
श्रीमती राधा की सरस्वती सर्वणी श्रीमती राधा। Shrimati Radhika, ela é a Shakti Swarupini, personificação da potência de prazer. और उसमें श्रीमद चित जगत में क्या होता है, देह देही भेदानस, देह देही की कोई भेद नहीं रहता। Não há, no mundo espiritual, diferença entre o corpo e पद्धति में क्या होता है, देह देही में भेद। o dono daquele corpo. देह जिससे Exemplo, na alma encarnada nesse mundo, tem diferença entre o Deha, que é o corpo, e o Dehi, que é quem mora no corpo, que é a alma. Mas no mundo espiritual não tem essa diferença entre a alma da pessoa, digamos assim, e o corpo. É tudo uma coisa só. Deha e Dehi, corpo e alma, o corpo e quem a pessoa é, de fato, é a mesma coisa. Mas entender isso é muito difícil entender. देह देही में कोई भेद नहीं। Não há diferença entre Deha e Dehi. Bheda Nasti. Não há diferença entre Deha e Dehi. Dá um exemplo para vocês. Nosso corpo. आत्मा में भेद है कि नहीं, Há diferença entre o seu corpo e sua alma ou não? Sim. O seu corpo é पंचभौतिक शरीर formado por 5 elementos. है, 5 तत्व के द्वारा ये शरीर, Seu corpo é formado por 5 elementos materiais. ये होता है पंचभौतिक शरीर। Panchabhautik Sharir. पंचभौतिक शरीर होने के नाते ये शरीर क्या है, विकारशील है, विकारशील है, कोई Por causa disso, o seu corpo ele é muito em transformação. पतला हो, Você às vezes fica gordo, às vezes magro, porque o seu corpo é formado por 5 elementos. Às vezes você fica doente. है कि नहीं? É ou não é? गीता में भगवान भी बना Na Gita Bhagavan escreve: शैशव यौवन आदि रहते हैं, देवनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, जरा जरा माने व्याधि आदि। Jara significa as doenças. Nosso corpo fica, se definha. ये जड़ शरीर में होता है। Isso acontece com o corpo material. शरीर में एक दिन छोटा बालक का, Seu corpo é pequeno, धीरे धीरे वयस होने लगे, pouco a pouco você cresce, शैशव बाल लो, फिर युवा आ जाते हैं, मोटे छोटे हो जाते você fica jovem, fica engorda. हैं, फिर धीरे धीरे फिर क्या होता है, वृद्धावस्था आ जाता है। Pouco a pouco você vem a velhice. हैं? आपके फोटो देखा कि नहीं देखा? Já viu a sua foto? हैं? जब आप छोटे थे Quando você era criança, एक शरीर एक था, अभी एक शरीर você tinha um corpo que é diferente do corpo que você tem agora. सफेद हो गया, Seu cabelo está branco. Primeiro, खाली बाल सब seu cabelo era preto, enrolado, lindo. Mas aí agora não tem nem mais cabelo. Não tem nem mais cabelo. O cabelo voou. हाँ सच के थोड़ा किनारे किनारे में रह Tem só um volta aqui da cabeça, um pouquinho de cabelo. जाए। क्या बोलते हैं उसको, Tem a careca. क्या बोलते हैं, गंजा हो जाता है। Fica careca. क्या करें, O que fazer? कि नियम है, É lei da natureza. है कि नहीं? महिला में बहुत कम दिखाई पड़ता है, Com as mulheres não acontece muito ficar careca. लेकिन पुरुषों में Mas ज्यादा entre os homens acontece demais. टकला दिखता Com a idade fica careca. है। अच्छा क्यों, आप बताओ। बहुत कम É muito raro a gente ver em mulheres calvície. ये क्या बोलते हैं, Calvície. É muito raro. चलो वो विषय हमारी जरूरत नहीं है। Enfim, mas esse não é o nosso tema de hoje. इसलिए करें, Por que eu estou falando isso? शरीर प्राकृत शरीर होने के नाते Porque o nosso corpo é material, formado por 5 elementos. Ele está sempre em constante mutação. Passando por, शैशव, कोई बाल शैशव, कोई ou seja, a infância, crescimento, vida adulta, velhice. जरा जो है, Mas especialmente as doenças, Jara. Jara é quando o corpo definha. है कि नहीं? Isso acontece com todos, a velhice. आंख धस जाएगा, नीचे चला Seus olhos vão entrar no seu rosto. दिखाई नहीं पड़ता। Vão cair, você não consegue nem mais enxergar direito. जितने भी हमारी इंद्रिया आदि के कार्य धीरे धीरे Todos os sentidos do seu corpo, pouco a pouco, eles vão se definhar. Os seus ouvidos não vão mais escutar direito. है कि नहीं? नाक ठीक से जो है, Nem o seu nariz vai conseguir sentir o olfato direito. A sua língua também não vai conseguir saborear os alimentos. काल जितनी अधिक जाएगा, इंद्रिया आदि जो Todos os seus sentidos, धीरे धीरे eles vão definhando na velhice, porque eles querem se aposentar. रिटायरमेंट होना चाहते हैं, Tem que ter aposentadoria, né? Por quantos anos? 60 anos vou ficar trabalhando, seus sentidos querem se aposentar. इंद्रिया भी उसी तरह कहती है, Os sentidos dizem a mesma coisa. बहुत समय बहुत तक काम किया, Ah, já trabalhei muito pra você. मुझे ये दो, Dá pra mim um descanso, vai? बात ऐसे ही करें। Isso é verdade ou não? हाँ,
देखना बंद कर देते हैं। Seus olhos querem se fechar. तो जड़ देह में ये सब हो जाए, किंतु Esse é o corpo material. चित्त देह में ये सब नहीं है। इसलिए कहते हैं चित्त Contudo, देह में क्या? देह और देही में कोई भेद नहीं। no corpo espiritual, não há diferença entre o corpo e a alma, ou quem a pessoa é de fato. Tudo é espiritual. Tentem compreendê-lo. भगवान के इसलिए कहते हैं भगवान के शरीर कैसे है? Como é o corpo do Senhor? Satirananda Vigraha. सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्वकारण। भगवान कोई वृद्ध नहीं होती। Bhagavan não fica velho, não envelhece. भगवान में विशेष क्या है? सब इंद्रिय सब प्रकार के कार्य कर लेते हैं। E outra coisa, Deus ele consegue fazer qualquer coisa com qualquer parte do corpo dele, com qualquer sentido. Por exemplo, nossos olhos só veem, भोजन भी कर enxergam, mas Deus consegue comer com os olhos. चलते Ele consegue caminhar com os olhos. पाद जवन गहिता पैर नहीं है। Mesmo Deus não tendo pernas, ele caminha, ou seja, ele tem pernas transcendentais. समझ लो, Entende? पानी हाथ नहीं है कार्य आदि। Ele não tem mãos, mas ele trabalha, तात्पर्य क्या है? ele age. जो हाथ Ou seja, as mãos do Senhor अपराधिक são transcendentais. चरण नहीं है, Ele não tem pés, mas caminha. नो लेग्स, बट तो कैसे चलते? उनकी सब अपराधिक Porque tudo nele é transcendental. अपराधिक अपराधिक सारे इंद्रियां क्या है? अपराधिक। Todos os sentidos dele são transcendentais. धन्यवाद महाराज। अभी जा रहे हो नहीं? Dandavat Maharaj, você está indo? अपराधिक इंद्रिया स्वयं भगवान की जितने भी इंद्रियां Todos os sentidos de Bhagavan क्या है? são अपराधिक। aprákrita, transcendentais. जीव में Para a diva, संसार में वशीभूत होने के लिए está controlada pelo materialismo ou controlada por Maya, हमारे तीन शरीर मिलते हैं। nós temos 3 corpos. Um é o corpo da alma que a gente sempre teve, दूसरी क्या शरीर मिला? Atma Sarir. Segundo que a gente conseguiu aqui é o Sukshma Sarir, é o corpo sutil formado por Man, Buddha e Ahankara Chitta, mente, inteligência, ego e coração. शरीर के द्वारा E mais o Sthula Sharira, que é o corpo grosseiro. स्थूल वस्तु ग्रहण करते Então, por causa do corpo grosseiro, a gente tem mentalidade grosseira, material, a gente aceita coisas materiais. हैं, भोजन करते हैं, Por exemplo, com o corpo material a gente come, se alimenta, porque alimento é material. है कि नहीं? É ou não é? और सूक्ष्म शरीर के द्वारा हम Com o corpo sutil, सूक्ष्म वस्तु हम ग्रहण करते हैं। aceitamos coisas sutis. जैसे शब्द, Por exemplo, som, toque, गंध आदि हम ले रहे हैं। cheiro, olfato. और E, आत्म शरीर के द्वारा através do corpo da alma, वस्तु के हम nós ग्रहण करते aceitamos coisas espirituais. Com o Atma Sarira, o corpo da alma. हैं। उसी के साथ ट्रांसीडेंट हो महाराज दंडवत। Dandavat Maharaj, तो जाचे ने करने अपने कभी você está indo? ठीक है तरीके ने कोतर E quando que eu vou? Eu vou no dia 12. Eu vou no dia 12. 12 तारीख के सकाल है ना Eu vou no dia 12 de manhã. अपने आगे हंसते हैं ना जगह जगह कर परिक्रमा अपने वाले में महाराज का ऐसे क्यों करना है? Você é o presidente? इसलिए आपको बना दिया ना हाँ? हरे कृष्ण अच्छा चलो हाँ हमको तो अच्छा नहीं बड़ा नहीं पूरी जैसे 8 तारीख Ele está indo para Puri. Que dia? इधर ऐसे छिलो दूसरा जन ऐसे लाला रख के जाओ Dia 8 hoje? आज के चलो O Maharaj queria que Gurudev fosse para Puri. टिकट किए करेंगे अच्छा पता नहीं महाराज प्रेसिडेंट हरे O Maharaj é o presidente, mas está indo depois. Tinha que ir antes. हरे कृष्ण बोलो क्या हो जाता है हाँ प्रोग्राम सारा की दुनिया करती है महाराज अरे सुनो इसके प्रेसिडेंट आगे रहने चाहिए पागल है सब प्रोग्राम सारा जीवन में प्रोग्राम हमने Você acha que vai ficar a vida inteira ele fazendo programa, marcaram um programa para ele, ele tinha que ter chegado em Puri antes. सब प्रगत कर हाँ हाँ अरे हाँ ऐसे नहीं करना प्रोग्राम स्थगित करना मेरे से ज्यादा प्रोग्राम कुछ नहीं है Eu não deixo fazer muito programa para mim, não. मुझसे बड़ा Fala a verdade. Maharaj é o presidente. कृष्ण बाद में पहुंचते हैं ना O presidente chega depois, Gurudev falou. Não chega antes, não. हैं? प्रेसिडेंट सबसे बाद में O presidente chega no final. Não chega antes todo mundo. Chega por último. पहले सब लोग पहुंच Primeiro chega todo mundo, e depois chega o presidente.
सेक्रेटरी पहुंच Primeiro जाते chega o हैं, secretário, depois o vice-presidente, और इसके बाद e depois प्रेसिडेंट पहुंचता chega o presidente. Essa é a regra. है। सीक्वेंस है। É que vai ter um grande parikrama em Puri, da última semana do mês de Purushottam, e Gurudeva chega dia 12, mas o festival começa dia 11. Só que Gurudeva tem outro programa esses dias em outra cidade. Gurudeva falou, quando foi comprar a passagem, compraram. কটার সময় ফ্লাইট আছে? 9:30 এখন তো 6টা বাজে। Que horas é o seu voo? 9? কোন কি কোন এয়ারলাइन? Qual é a sua empresa que você vai viajar? Na Índigo? वो तो इस बस में ही था। वो तो 7 बजे पहुंची जाए तो 7:30 बजे पहुंचे आराम से। Então você chega lá às 7h30, tá tranquilo. हाँ भीड़ हो तो 2 घंटा पहले खुलेंगे नहीं। Porque não abre 2 horas antes, não abre o check-in. 7 बजे तो ये नहीं खुलेंगे। 7h30 não vai ter aberto ainda. O check-in, o portão, como é que chama? O के पहले balcão não abre. खोलते ही नहीं। 2 horas antes não abriu ainda o balcão. काउंटर जो खोलते हैं O balcão, quando abre, 2 घंटे पहले। é 2 horas antes do voo. Antes de 2 horas do voo, não abre o portão, que é um voo doméstico. अच्छा धन्यवाद। Enfim, Dandavat. मेरे गला क्यों करते हैं? Por que a minha garganta tá ruim? हैं? हाँ क्या बोल दिया? O que eu tava falando? Ih, já são 7. देहो देही वेदांत। Dehadehi Bhedanasti. Não há diferença entre o corpo e aquele que é o dono do corpo. किसका? भगवान की No caso de Bhagavan, o corpo do Senhor भगवत शरीर में चिन्मय शरीर é transcendental, Satirananda. Então, por causa disso, के देह देह में कोई não há diferença entre ele e o seu corpo. No caso da alma encarnada nesse mundo, aí tem diferença entre a alma e o corpo. Especialmente em relação à alma condicionada. आप लोग बद्ध है कि मुक्त Vocês agora são condicionados ou liberados? देहो देही Dehadehi Bhedanasti. ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण सबके कारण से कारण Ele é a causa de todas as causas. आनंद में Satirananda Mai Bhagavan. भगवान के से सच्चिदानंद O corpo do Senhor é Satirananda. भगवान के लिए क्या करे ब्रह्म संहिता में क्या बोल No Brahma Samhita se fala o quê? अंगानी जैसे सकल इंद्रियानी पसंद पांति कलन भगवान के सारे इंद्रियां जो है समस्त प्रकार Todos os sentidos do Senhor conseguem fazer qualquer coisa. आंख के द्वारा Por exemplo, nós, com os olhos, só apenas podemos ver. आंख के द्वारा हम खा नहीं सकते A gente não consegue comer com os olhos. आज Entende? किंतु भगवान आंख के द्वारा Só que Bhagavan, ele consegue खा सकते हैं comer com os olhos. जगन्नाथ जी के दृष्टि भोग लगा दी Eles oferecem a boga para Jagannatha, assim. तेल को तोड़ा Quebra o coco, जगन्नाथ प्रसाद só mostra para Jagannatha e já é Jagannatha, já é prachada. दृष्टि भोग Perdão, o nome disso é Drishti Bog. É a boga visual. Ou quando Deus come com os olhos. Se और दिखा के बोले ये प्रसाद हो गया चल खा लो हैं? अच्छा होता है आपको दिखा दिया एक Vê se funciona. Imagina eu te mostro um coco. Você consegue comer o coco com seus olhos? Você vai encher sua barriga só com os olhos? रसगुल्ला आदि मिठाई आदि है आपको दिखाएगा Então, imagina que eu te mostro a rassagula. Olha só essa rassagula. ऐसे देख किंतु आपको क्या करना पड़ेगा भोजन करना Mas você tem que comer. है वो भोजन कैसे करें Como fazer? है मुंह के ऊपर। Com a boca. भगवान में ये विषय है अंगानी जस सकल इंद्रियाणी पसंत पंथी कलंती Só que Deus não é assim. भगवान में ये विशेष दिखा रहे हैं Bhagavan tem uma especialidade, que ele consegue fazer qualquer coisa com qualquer parte do corpo dele. ये विशेष Os sentidos deles têm várias funções. Cada um. हम आंख के द्वारा चल नहीं सकते Nós não podemos caminhar com os olhos, mas Deus consegue. हम केवल आंख के द्वारा Bhagavan, नहीं कर सकते a gente भगवान आंख के द्वारा A gente só consegue se alimentar com a boca, mas Deus consegue se alimentar com qualquer parte do corpo. भगवान के सब कुछ अपराधित है Tudo em Deus é aprákrita, transcendental. भगवान ये विशेष वैशिष्ट्य है।
इनका तो प्रेमेर स्वरूप देव प्रेमे विवाहित कृष्णे प्रशिष्ट जगत विदित आनंद चिन्मय रसपति भाव तागी जो एवं निज रूप तया कलाभि गोलोक एवं निवसत अखिल आत्मभूतो गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। कोई गोविंद आदि पुरुष Esse Govinda Adipurush, eu adoro ele. वर्णन किया प्रेमे स्वरूप देव प्रेमे विवाहित कृष्ण प्रशिष्ट जगते विदित। सही महाभाव है चिंतामणि सार कृष्ण वंचा पूर्ण करे এই কার্যতা महाभाव चिंतामणि राधार स्वरूप ललितादि सखितार काय कृष्ण वांछा दादा जी क्या करे कृष्ण के समस्त प्रकार की इच्छा को पूरा करे। Shrimati Radhika, ela satisfaz todos os desejos de Krishna. सही महाभाव है चिंतामणि सार कृष्ण वांछा पूर्ण करे এই কার্যতা महाभाव चिंतामणि राधार स्वरूप ललितादि सखितार काय गुहर राधापति कृष्ण स्नेह सुगंधि विवर्तन ताते सुगंधि देह उज्जवल वरण कृष्ण के प्रति प्रणय होने के नाते Por causa do pranay que ela tem por Krishna, o amor que ela tem por Krishna, विग्रह श्रीमती quem é a personificação desse pranay, desse amor por Krishna, é Shrimati Radhika. Krishna e pranay murta vigraha Shrimati Radhika. सुगंधि उद्वर्तन उद्वर्तन समय Udbarta, você sabe o que é isso? अर्थात विवाह के समय Udbarta é o seguinte, na hora do casamento, दूल्हा अथवा दुल्हन के शरीर पर परिचित एक प्रकार o corpo dos noivos é ये लगाते perfumado com um tipo de उपटन जो लगाने का bálsamo हल्दी आदि अनेक feito com cúrcuma e vários tipos de सामग्री मिलाकर ingredientes misturados. उद्वर्तन का O nome disso é Udbartan. मेरा लोग व्यवहार करते हैं O pessoal usa isso aqui? Não? कुमकुम अगुरु Kumkum com aguro, com chandana, sândalo com aguro, com थोड़ा सा कपूर आदि cúrcuma, um pouquinho de cárpora, que é a cânfora. ये चतुस्सम का O nome disso é chatusama. 4 ingredientes misturados, muito especiais. चंदन Chandana, sândalo. Corpur, que é a cânfora. अगुरु Aguro, que eu não sei a tradução. Sabe o que é o aguro? का लिक्विड होता है É um líquido. Na Bengala tem, aqui eu nunca vi. सुगंध लिक्विड Aqui não tem. É um muito cheiroso, aguro. Na Bengala tem. Como se fosse um perfuminho. शरीर पर लगाने से निखर कर आ जाता है विशेष करके Especialmente विवाह के समय दूल्हा और no momento do casamento, noivo e noiva. दुल्हन ब्यूटी पार्लर से निकल कर Hoje em dia, antes pro casamento, todo mundo vai faz um banho de noiva no salão. Ou seja, faz como diz, um dia de noiva no salão. Ou seja, a pessoa faz uma imersão no salão de beleza. No salão. Mas, enfim, antigamente era assim, passava esse इनके सुगंध युक्त आवड़ा जब अंगे मलद्रीभूत है और एक प्रकार पौधा होता है tem um tipo de uma घास के लिए पौधा tem uma planta aqui embaixo dessa, tem a raiz dessa planta. और उसके पीस करके Se você ralar essa planta, a raiz, पेस्ट बनाया fazer tipo uma pasta assim, ralar não, como é que chama? जाता है आवड़ा का Fazer, pilar, né? Como é que chama? O nome disso é abatagado. सुगंध युक्त आवड़ा Abatagado, que é, enfim, a raiz de uma planta que se você amassar, moer, né? É muito cheiroso. E se você passa isso no corpo, o seu corpo सुंदरता माधुरता प्रकाश aumenta em beleza e doçura. अंग के सारे मैल दूर हो जाए Toda a sujeira do corpo vai embora. सुंदर माधुर्य प्रकाश होता E ele fica muito belo. है आजकल Hoje em dia, विज्ञान की युग है a era da ciência. क्या बोले कसने को Existem vários cosméticos, सेंट आदि करते हैं perfumes, muitos perfumes diferentes que as pessoas colocam. में लगाते हैं Você usa perfume? इसलिए लोग इसको समझ में नहीं आता है Por isso que as pessoas
não entendem o que são essas coisas aqui que o Shastra diz. और विशेष करके आप लोग दिल्ली में रह रहे हो, Especialmente vocês que moram em Delhi, então, कहाँ से não entende nada disso aqui. है कि नहीं? É ou não é? महाराज क्या बक बक O que Bani Maharaj fica buck falando? क्या बोल रहे हैं ये सब? O que ele fica falando? बाजार में जाओ, É só ir no mercado, na perfumaria, वो भी खरीदना करो, ब्यूटी पार्लर में जाओ, comprar um perfume. Então não precisa comprar perfume, faz né, vai no salão, faz uma transformação, पैसा खर्च करो भाई, gasta dinheiro e tá bom. किंतु प्राकृतिक जो वस्तु जो है, Mas essas coisas da natureza, मैंने कहा como eu mencionei, बट एक प्रकार की tem um tipo de... घास की जड़ होता É como se fosse a planta de um capim, de uma grama. है, इसको Se você करके moer, थोड़ा नारियल तेल देते हैं, botar um pouquinho de óleo de coco, bota um pouquinho de óleo de coco, aí você bota assim, ó, की सौंदर्यता बिगड़ती है, fica muito belo na pele. कुछ भी लगा रहे हैं, Na verdade, tudo isso que a gente passa, os cosméticos, क्या बोले, os cosméticos todos da ciência, né, do mundo moderno, o princípio ativo उसी के ही वो लोग também é, na verdade, essas coisas. लगा करके बाजार में बेच É a mesma coisa da natureza original, que eles pegam, botam os químicos e tal e vendem na perfumaria. Mas, na verdade, são princípios ativos da natureza, जैसे das plantas क्या बोले, क्या लगाते हैं, da natureza. Por exemplo, क्रीम लगाते creme, a pessoa bota creme. हैं, क्या क्या लगाते Bota o quê? O que você bota? हैं, लगाते हैं कि नहीं, Você passa creme ou não passa? असल में वो वास्तव क्या है, वही समझते O que é? São todos esses princípios ativos, essas substâncias da natureza, plantas, etc. Como eu dei o exemplo. Esse abatacá, que é uma substância, एक प्रकार é um tipo de... घास की जड़ होता da raiz de uma grama. Ou de um capim, enfim, a raiz de uma planta. है, जैसे प्याज है ना, Como, sabe a cebola? Já viu uma cebola? देखा के खाए, Já viu ou já comeu? Não, piada, eu sempre confundo se é alho ou se é cebola. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Enfim, mas... Eu não sei se agora é o alho ou a cebola, eu sempre confundo um com o outro. Mas a raiz vai para baixo da terra. A raiz é... A raiz que vai assim embaixo da terra. प्रकार घास के जड़ होता है, Como se fosse a raiz... Acho que é cebola, né? Enfim. तो बड़ा बड़ा होता है, A cebola e o alho ficam embaixo, assim, né? Acho que o Guru deve estar falando porque a cebola e o alho, eles dão embaixo da terra, né? O fruto, digamos assim, é embaixo da terra, né? Enfim, tipo uma raiz. Enfim, essa raiz abatacá é parecida, ou seja, uma coisa que dá embaixo da raiz da planta, assim, dentro da raiz. Mas é como se fosse uma pimenta preta. E quando você come essa abatacá, é um pouquinho doce e é bem gostosa. इधर भी है, आप लोग Tem aqui também. खेती में हो जाता है, Deve dar no mato aqui, com certeza. É uma planta espontânea. देवी हमारी Planta espontânea. Ou seja, Darida Devi, a mãe natureza, dá tudo pra gente. Ela preparou tudo pra gente. Tudo, tudo. माने तो माता है ना, Prakriti é a mãe natureza. संतति के Uma mãe, para cuidar dos seus filhos, ela preparou tudo já prontinho para o seu filho, para os seus filhos, a mãe natureza. उसी प्रकार Da mesma forma, Darida Deva, planeta Terra, nossa mãe Terra, mãe natureza. मास पुत्र संतान Então, uma mãe, da mesma forma que uma mãe cuida dos seus filhos, e antes ela já deixa tudo prontinho para o seu filho, तैयार करके já prepara tudo para o seu filho com antecedência, não é mesmo? ना बच्चा तैयार करते हैं, Ou é a própria criança que prepara? Não, a criança não faz nada. बच्चे उसके माँ तैयार करते हैं, Que nem essa criança aqui, a mãe faz tudo para ele. सब प्रकार भोजन की पहली व्यवस्था करें, Antes dele comer, a mãe já prepara. Da mesma forma, Darida Devi, Prithvi Devi, mãe Terra, planeta Terra, nossa mãe, a mãe natureza. ये सब कुछ तैयार, A mãe natureza dele, Prithvi Devi, já prepara tudo para nós. समझ में आती है, Entendeu ou não? इसलिए शरीर पर इसलिए जो आबाटा शब्द की Então, abartacá. Estava explicando o que é esse abartacá para vocês. आबाटा है क्या चीज O que é abarta? है, ये बोलेगा नहीं, इसमें लिखा है Está escrito aqui no verso do Chaitanya Charitamrita. इसलिए राधापति कृष्ण से सुगंधि उद्वर्तन, ये उद्वर्तन शब्द के अर्थ होता है, O significado de Udbartan é... Udbartan são 4 ingredientes misturados. Udbartan. प्रकार के पेस्ट E aí se faz uma pasta के शरीर पर लगाने पर chamada Udbarta. E se você coloca ou seja, passa no seu corpo, nessa pasta, o seu corpo fica muito cheiroso, muito brilhoso, muito atraente, enfim, enaltece a beleza do corpo. बर्तन सुगंध युक्त आवाटा जद्दरा अंग के
द्वारा मौलीभूत होता है। कृष्ण स्नेह आवटा माखन। कृष्ण है, कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेह। Shrimati Radhika tem muita sneha por Krishna, afeição. Shrimati Radhika, ela tem muita sneha por Krishna. E esse é o avartaka dela. उसी के उज्ज्वलीकृत करते हैं। E isso faz ela... Isso brilha muito e enaltece, engrandece ela. Quando Shrimati Radhika, ela ouve sobre Krishna, ela fica tão intoxicada, ou seja, tão absorta. Na verdade, Shrimati Radhika não ouve nada além de Krishna Katha. जाता ही नहीं। Nada mais entra no ouvido dela. संसार की कथा तो उनके कान में प्रवेश ही नहीं। As coisas materiais de nada entram no ouvido dela. As coisas... उसमें बधिरता रहता है। बधिरता माने बिल्कुल deaf। Ela é totalmente surda para as coisas materiais, Shrimati Radhika. Entende? वहीं पर सखियों के क्या किया जाता Aí as Sakis têm que fazer o quê? Elas têm que ensinar. है? इस प्रकार के विद्या Existem 5 tipos de matérias que são ensinadas. है। ये प्रकट लीला में आपके अच्छी तरह से भली भांति करके Na Prakarta Lila, nos passatempos manifestos nesse mundo, você vai ser treinado muito bem. Você vai ser treinado. ये सारे क्या हो गए? प्रकट लीला में Isso tudo vai ser no Prakarta Lila, nos passatempos de Krishna nesse mundo material. जो समस्त जीव सखी भाव होते हैं वहीं पर जा रहे As Sakis, हैं। यदि आपके मंजरी स्वरूप se você tem a forma de Manjari, क्या करेंगे वहीं पर? o que vai ser feito lá? समस्त सखियां जो नित्य सिद्ध जो सखियां राधा As Nitya Siddha Sakis, como Radha Lalita Vishaka, जो है एक ही विद्या में एक्सपर्ट है। cada uma dessas Sakis é perita em um conhecimento, em uma matéria, né, em uma especialidade do saber. E elas vão te ensinar muito bem. Por exemplo, como falar. Você não pode falar alto. Tem que sussurrar. É a arte do sussurro. A arte do sussurro. Karanam. Perdão. É falar bem suavemente, ou seja, sussurrando. Você tem que saber falar sussurrando perfeitamente. ये करें। क्यों विपाक से Porque senão tem os vipakshas, a posição, कहते ना हवा के भी a posição que vai ouvir. Porque o vento tem ouvidos, hein? कहीं जाकर Se você fala uma coisa alto, isso vai acabar chegando a alguém. O vento tem ouvidos. कौन वस्तु जो है Quando é uma coisa secreta, como se deve falar? Simplesmente indicando para a pessoa entender, não fala. Mas se você fala वाक्यों के द्वारा बोल com palavras, तो इसलिए कहते वो हवा के द्वारा कहीं नहीं चलते। o vento vai levar isso para algum lugar. अपना हवा शब्द के ले जाते हैं ना। O vento leva, sim. तो उस चीज जगत में सखियों की जो है उसी प्रकार पहले ट्रेनिंग दिया Então as Sakis lá também são treinadas anteriormente. ना कर निकाल कानों कानों में कैसे Como बोला जाता falar sussurrando assim no ouvido uma da outra. है। सखिनम विजयदिन द्वितीय स्तुति प्रक्रिया है। राधा जी मान कर लेते हैं। Shrimati Radhika está em Man. तो राधा जी के मान भंग करने के E लिए उनकी स्तुति आदि किया जाता है। कृष्ण para acabar com o Mana de Shrimati Radhika, elas começam a glorificar Krishna. Krishna Stuti. और कृष्ण के पास जाकर के राधा जी E aí depois vão até Krishna e começam a glorificar Shrimati Radhika. ये समस्त पहले ट्रेनिंग दिया जाता Então elas são treinadas anteriormente a tudo isso. है। क्या नहीं बोलना O que está falando, o que não está falando. है कि सब पहले Tudo já está ali sendo treinado. प्रकट लीला Aonde? Em Prakata Lila. जो साधक धीरे धीरे जब वो सखी भाव में पहुंचते हैं और उनके सारे O sadhaka, quando vai chegando nesse nível, tudo vai ser... Ele vai aprendendo, vai sendo treinado. Como cantar, como fazer tudo. हमारे लैया कवे श्री राधिका पदे काले मिलाई रे आगा सेवा समर्पिरे आगा सेवा समर्पिरे आगा सेवा समर्पिरे हमारे लैया कवे श्री विशाखा पदे संगीत शिखिब कृष्ण लीला रसमय है? कितना सुंदर है। Que belo isso. सखियां अष्ट सखियां जो As Ashtasakis मंजरी जितने भी मंजरी सब e todas as Manjaris, elas vão te ensinar, como Rupa Manjari. सिखाएंगे। Elas vão te ensinar perfeitamente. बजाना ये सब कुछ Agora, por exemplo, você aprender a tocar harmônio, fazer isso, não vai funcionar de nada lá. अभी तक करते जा। Ou seja, isso agora é para agora. Ou seja, tocar harmônio e tal. Mas não vai servir para o mundo espiritual. और सब प्रकट लीला में Porque em Prakarta Lila, quando você nasce nos passatempos de Krishna nesse mundo material, तो क्या करें सब एक aí sim você vai ser treinado em tudo. सखियां सिखाई
As saques vão te ensinar tudo. युद्ध करे Entende? आप इतने बहुत बड़े कीर्तनिया Então agora você é um kirtaniya maravilhoso, faz isso, faz aquilo, आपके लिए कोई mas nada lá, isso não tem nenhum valor lá. Tudo isso que você é aqui não tem nenhum valor lá, mesmo que você seja um grande kirtaniya. जैसे यहाँ पर आप अच्छी कोई Por exemplo, você tem किंतु diploma, आपके कोई um diploma maravilhoso aqui na Índia, mas lá no Ocidente, você vai num outro país, no exterior, não tem valor nenhum o teu diploma. Você vai ter que de novo estudar lá no exterior. यहाँ पर आपने Então, aqui, लॉयर você é um advogado, por exemplo, advogado na Índia, mas você sendo advogado nos Estados Unidos não vai ter nenhum valor. इतने लॉयर यहाँ से जाकर के सब वो टैबलेट ड्राइवर Tem muitos advogados que saem da Índia para trabalhar nos Estados Unidos e viram taxista, motorista. Aí ele falou, é porque meu diploma aqui não tem valor nenhum. Meu diploma de direito. क्या कर रहे हो उनकी यूनिवर्सिटी में Porque você tem que ir lá na universidade deles पढ़ना पड़ेगा para estudar lá a lei, né? है कि नहीं और फिर वहीं से आपको डिग्री लेना पड़ेगा Aí você vai ter que conseguir o diploma lá. तब आप वहीं पर आप Aí sim você vai conseguir लॉयर बन सकते ser um advogado lá, ou um juiz. हैं यदि इस जगत में इतना ही होता Enfim, se nesse mundo é assim que falar do mundo espiritual. समझ में आ रही Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Se você não entendeu, não tem problema, escuta. Simplesmente ouça. कहता मैं इंडिया तो मैं लॉयर बन Ah, virei um advogado na Índia, fui trabalhar no exterior, mas o seu diploma não vai ser válido. वो तो दूसरी बात Cientista é outra história. जो विषय हमारे Estou falando sobre esse assunto. सब चिन्ह से No mundo espiritual, tudo é espiritual. श्रीराधिका पदे पल्लदासी करी ललिता सुंदरी हमारे लैया कवि श्रीराधिका पदे काले मिलाई आज्ञा सेवा समर्पण श्री विशाखा पदे संगीत सीखी विशाखा देवी संगीत Vishaka, ela é perita em cantar. एक एक E ela vai ensinar o canto. Já leu essa música? Não leu? Não conhece essa música? O que você faz? है उसको पढ़ो पल्लदासी Leia essa canção. Palha da Sikori. Tem essa música no Gita Gucha, no livro de canções, aí você pode ler a tradução. सुंदरी हमारे लैया कवे श्री राधिका पदे काले मिलाई गे आज्ञा सेवा समर्पिवे आज्ञा सेवा समर्पिवे आज्ञा सेवा समर्पिवे हमारे लैया कवे श्री विशाखा पदे संगीत शिखिव कृष्ण लीला रसमय है क्या श्रीरति मंजरी श्री है देखो ये लिखा है दासी करी ललिता सुंदरी हमारे लोहिया कबे श्रीराधिका पदे काले मिलाई रे अग्न सेवा समर्पिवे श्रीरूप मंजरी संगे जाब कवे रस सेवा शिक्षा करे तदनुगा हये राधा कुंड तटे रहिब हर्षितंतरे श्री विशाखा पदे संगीत शिखिव कृष्ण लीला रसमय श्रीरति मंजरी शिरस मंजरी वैली सबे सदय परम आनंदे सकले मिलिया राधिका चरणे रव এই পরা কষ্ট সিদ্ধি কবে হবে পাবরাধা পদাসব পাবরাধা পদাসব পাবরাধা পদাসব Que lindo. Olha só. सब Para carta lila, você vai ter que fazer o quê? शिक्षा Aprender tudo. है कि नहीं É ou não é? अभी जो करे ठीक है Agora o que você está fazendo tá bom também, ok? आज में Entende? यहाँ पर बहुत सभी ताली दे रहा बहुत Todo mundo te aplaude, você adora. Muito bom. Mas lá,
यहाँ पर हीरो Aqui você é um herói, um hero em inglês, um herói, e lá você vai ser um zero, um zero à esquerda. करके हो जाओगे पता नहीं क्या हो Ou lá você é um zero à esquerda e aqui você vai ser o quê? Um herói? Sei lá. और क्या ये शरीर तो ये हमारे जो कीर्तन जो कर Ó, quando a gente canta, por exemplo. किस वजह चलना है Que horas que eu tenho que ir lá, irmão? अच्छा सब Tá, tem que terminar aqui. यहाँ पर जो आप Ó, aqui, você canta com uma voz linda, maravilhosa. Todo mundo aplaude, te aplaude, realmente canta muito bem. है कि नहीं É ou não é? किंतु आज यहाँ पर भी आपके कुछ जब आप वृद्ध हो जाओगे Mas até você mesmo nessa vida, quando você ficar velho, provavelmente você não vai cantar tão bem mais. थोड़ा बहुत ठंडी गर्मी Ou quando tá muito frio, você já não consegue cantar, quando a sua garganta tá com problema. Ninguém quer te ouvir cantar. सब हेमा हेमा मालिनी और क्या कहते रहते Como a Hema Malini, लता मंगेशकर Lata Mangeshkar, não sei, um cantor indiano, um cantor indiano, Gurudev tá mencionando. Até mesmo eles ou elas, não sei se são, mas quando eles ficaram velhos, eles também, né, quando eles eram jovens, a voz era linda desses cantores, mas उम्र हो जाती quando ficou mais velho, com a velhice, a voz, a beleza da voz diminuiu, जब जुआ आती है ना do timbre, né, e tal. É ou não é? É natural, natural. Porque o corpo é formado por 5 elementos, é um corpo material. किंतु चित्त जगत Agora, no mundo espiritual, tudo é espiritual. आपको अपने ट्रेनिंग Então, você vai ter que ser treinado. इसलिए करना करनी का सके ना विजय में वितुस्तुति प्रक्रिया ये रूप को स्वयं बात नहीं करे मैं नहीं बोल Rupa Goswami escreveu, não foi eu que falei isso, não. सामर्थ्य सिंधु Esse é um verso do Bhattira Samrita Sindhu. रूप को स्वयं बात नहीं करना Rupa Goswami Pada explica. विजय में वितुस्तुति प्रक्रिया द्वितीय जो होती है As dutis, que são as mensageiras, द्वितीय माने मैसेंजर dutis são as mensageiras. एक के समाचार के दूसरे के पास Elas levam a notícia de um para outro. जी के पास जाकर के कृष्ण जी महिमा Por exemplo, vão para Srimati Radhika e começam a glorificar Krishna. के पास जाकर के Perdão, e vão para Krishna e começam a glorificar Srimati Radhika. द्वितीयों की काम है Isso é o dever de uma duti. द्वितीय माने मैसेंजर Duti significa uma mensageira. Entende? उनके काम है तो ये होता है द्वितीय स्तुति प्रक्रिया और करना करेंगे सकना विजय में द्वितीय स्तुति प्रक्रिया है और भूल गया Esqueceu? Quais são as outras matérias? प्रतिवंचकम Como enganar o marido? सबसे बड़ी काम है Esse é o principal. Esse é o, perdão, esse é o que mais é usado. पति के किस प्रकार वंचना करना Como enganar o esposo? है बधिरता अपने परिवारजन गुरुजन जितने भी Bhadirata. Todas as instruções que os superiores falam, as golpes não ouvem. Porque se elas não ouvem, elas não seguem. Então elas fazem de surdo muda. हर कान को खोल करके रखेंगे Mas fica assim, com os ouvidos bem atentos quando é o som da flauta de Krishna. कान उत्कर्ण कान को जो है बिल्कुल खड़े करके रखते हैं Deixam os ouvidos bem assim, atentos. कब गोविंद की Quando que Krishna vai करना करनी सकिना विजन tocar flauta? प्रक्रिया पुत्र वंचना चातुरी गुणनिका कुंज प्रयाणे निशी बाधिर जो गुरु बाज है और वेणुन उत्कर्ण करने स्थिति बता किशोर न तवाद कृष्ण गुरुना गौरी गण पठते है उस कॉलेज में कौन पढ़ती है Quem estuda nesse colégio? पढ़ाने वाले कौन Perdão, nessa faculdade. Quem dá aula nessa faculdade? प्रिंसिपल कौन है Quem é a diretora? श्रीमती राधिका Srimati Radhika. और ललिता विशाखा Lalita e Vishaka, elas todas são o quê? São प्रोफेसर है professoras. As professoras dão aula, né? लेक्चर देते हैं Dão aula. और गौरी गण पठते है उस समय लड़कियां जो है E essas jovens moças, से 9 साल से अधिक de 7 a 9 anos apenas, não mais do que isso, ये समस्त छोटी छोटी लड़कियां essas jovens mocinhas, उस कॉलेज में meninas, elas estudam nessa escola. आज समझे Entende? बूढ़े बूढ़ी के काम नहीं है Quem é grande não serve pra nada lá. आज समझे नहीं क्योंकि बूढ़े बूढ़े तो काम सुना ही नहीं पड़ेगा 10 बार बोलो Porque quem é grande tem que falar 10 vezes até a pessoa escutar. और भी कैसी होनी चाहिए उनके शरीर भी सुंदर चिन्मय O corpo também tem que ser lindo. बात से सब कुछ इसलिए कह रहे हैं करना Perdão, grande no caso do Gurudev quis dizer velho, né? Pessoa velha.
não tem como participar. Como ela se encontra à noite com Krishna? Como caminhar na quinzena clara ou escura da lua? Como elas devem caminhar? Elas aprendem tudo lá, ou seja, elas são ensinadas, né? Elas aprendem tudo lá. Tudo que você aprende aqui é para um sadhaka, praticante. Mas também é muito bom, é muito bom. O que você pratica como sadhana também vai alcançar na siddhi, na perfeição, é só uma questão de amadurecimento do que você está fazendo. Esse verso explica. Quando você está num sadhaka, você ainda está imaturo. E quando você está no siddha, perfeição, você tá maduro. Mas é a mesma coisa, praticamente. Mas em Prakriti Lila, tudo é Prakrita. Ou seja, no passatempo manifesto no mundo material, tudo é transcendental. Por exemplo, aqui, por causa do clima, minha garganta fica ruim, o som da minha voz muda, mas no mundo espiritual não é assim. E não tem nada material lá. O Chit Dham, a morada espiritual do Senhor, é a Prakrita Dham, transcendental. E é totalmente intocada por Sattva, Raja e Tama, não é estimulada por Sattva, Raja e Tama. Nesse mundo, tudo é estimulado, ou como é que chama? Estimulado, enfim, pelos modos da natureza material. Só que lá não, tudo é a Prakrita Vastu, transcendental. E é muito difícil entender isso mesmo, é difícil. Todos os sentidos lá são transcendentais, os sentidos. O corpo é transcendental, os sentidos são transcendentais. Então não existe nada material. Shamateradika, as Sakis ensinam Shamateradika, enfim, elas ensinam como caminhar na noite escura, que é na noite da lua nova, ou como caminhar na lua cheia. Raghunatha Das Goswami descreveu isso de forma tão bela. Madhumasa são os doces meses, que é o mês Chaita, que é um mês onde já não está mais frio e começa a vir uma brisa mais quentinha. Não tem mais frio, ou seja, primavera. Começa a vir uma brisa agradável, de temperatura agradável. É o mês Chaita. Eu acho que é março, abril, acho. Enfim. Madhumasa é o Chaitra Masa, é esse mês Chaitra, que é a primavera. Não é frio nem quente. Só uma brisa tão agradável. O corpo fica tão tranquilo. Quando você dorme tão bem. A natureza, na verdade, também, para os passatempos de Krishna, que lindo esse bhava descrito nessa canção de Amana Puline por Srila Bhaktivinoda Thakur. Krishna Lila Hari Prakriti Sundari. Que exatamente a natureza se manifesta de forma tão exuberante para os passatempos de Krishna. Mas essa não é a natureza material, é a natureza transcendental. Para os passatempos de Krishna, a natureza transcendental se manifesta de uma forma totalmente exuberante, divina, linda. Tudo está tão lindo.
कितना सुंदर बना Que lindo essa descrição. जमुना पुली ने कदम्ब कानने की हे रेणु सखिया हर श्याम वंशी धारी मणि मंच परी लीला करे रसराज अष्टदल परी अष्टदल परी श्री राधा श्रीहरि विस्तारी कीर्तन है ना बोल जाते Essa música. अष्टदल परी श्री राधा श्रीहरि अष्टसखी परिजन कितना सुंदर भक्तिमान ठाकुर Essa canção é belíssima. Srila Bhaktivinoda Thakur teve darshan divinos, tudo isso, e transcreveu nessa canção. ele जमुना पुली ने कदम्ब कानने की हे रेणु सखिया हरे श्याम वंशी धारी मणि मंच परी करे लीला रसराज कृष्ण खेली सुधा पश्रवण और अष्टदल परी श्री राधा श्रीहरि अष्टसखी परिजन सुगीत नर्तने सब सखी गणे तुषिचे जुगल धने हरि कृष्ण लीला हरि प्रकृति सुंदरी विस्तारी छे शोभा बने गृहे न जाइब बने प्रवेशिब ओ लीला रसिर तोरी अरे तजी कुल लाज भज ब्रज राज विनोद मिनती करे तजी कुल लाज भज ब्रजराज विनोद मिनती करे कितना सुंदर भाव Que lindo esse bhava, que lindo. इसी के होते साधन तो साधन Isso é, no estado de sadhana, a gente começa a pensar sobre essas coisas, a gente pensa nisso. Para fazer sadhana, pouco a pouco, cantar no santo nome, pouco a pouco, a gente pensa nessas coisas, nesses bhavas lindos. E esse bhava vai vir, e a bem-aventurança também. Você vai, seu corpo e sua mente vão se absorver completamente nessa bem-aventurança. Então as gopis são como? Gaurigana Pattate. Ou seja, elas são muito, muito jovens, muito mocinhas. Kishori. Tem várias descrições sobre isso. Tem a Bhakta Jovan, que é a puberdade. O Javadharma explica isso de forma maravilhosa, mas você tem que ler o Javadharma, né? Se você não lê e eu falar, você não vai entender, porque você não leu antes. Você tem que estudar ou ler um pouco. O que é Jovan, Bhakta Jovan, Purna Jovan? Essas categorias da juventude ou da mocidade. Tudo isso em Madhurya. Tem que ir agora. Eu vou voltar para os primeiros 10 minutos da aula, que faltou. प्रेमेर स्वरूप देह प्रेमे विभाजित कृष्ण श्रेष्ठ जगति विदित कृष्ण तत्व वर्णन करने के पश्चात Depois de explicar Krishna Tattva, Raya Ramananda राधा जी के बारे में começou a explicar sobre Srimati Radhika no Raya Ramananda Samvada. करते चले गए थे Então, é sobre isso que eu estava falando antes. यही तो शंख में कहिलो कृष्णेर स्वरूप ये भी शंख में कही राधा तत्व कृष्णेर अंत शक्ति ताते तीन प्रधान चित शक्ति महाशक्ति जीव शक्ति नाम अंतरंगा बहिरंगा फिर उसमें अंगा सब शक्ति सवार हो गए
कृष्ण के अनंत Krishna tem अनंत शक्तियां ilimitadas potências. हैं, तो उसमें Contudo, 3 potências são especiais. में वर्णन करें, इसको कहा जाता है चित शक्ति, जीव शक्ति, Chit Shakti, Jiva Shakti e Maya Shakti. अर्थात Ou seja, अंतरंगा, बहिरंगा, Antaranga, Bahiranga e Tatartha. अंतरंगा सर्व शक्ति सवार ऊपर है। ये चित शक्ति ही के अंतर्गत अंतरंगा शक्ति कहा जाता है Antaranga Shakti. और माया शक्ति की कहा जाता है बहिरंगा शक्ति Maya Shakti é chamada de Bahiranga Shakti, a potência externa. के कहा जाता है E Chit Shakti, a potência interna, é essa Antaranga Shakti. E a Jiva Shakti é a Tatastha Shakti, a potência marginal. ये सर्व शक्ति Swarupa Shakti, a potência interna também chamada de Antaranga Shakti, सभी की श्रेष्ठ कहा é a suprema de todas as potências do Senhor. विष्णु शक्ति पराभक्ता क्षेत्रज्ञा तथा पर अविद्या कर्म संज्ञान तृतीय शक्ति विष्णु पुराण में भी वर्णन करें भगवान श्री हरि No Vishnu Purana se explica que Bhagavan Sri Hari अनंत शक्ति tem limitadas potências. इसके कहते हैं विष्णु शक्ति पराभक्ता क्षेत्रज्ञा तथा पर क्षेत्रज्ञा कर जीव शक्ति Ketragya significa Jiva Shakti. अविद्या यानी माया शक्ति A vida é a Maya Shakti, भगवान की बहिरंग शक्ति जो है que também é a Bahiranga Shakti, a potência externa do Senhor. कृष्ण के भूल करके इस संसार में भ्रमण करते Nos esquecemos do Senhor e estamos vagando nesse mundo material. इसलिए करें अविद्या कर्म संज्ञा तृतीय शक्ति सच्चिदानंदमय कृष्णेर स्वरूप अति स्वरूप शक्ति है तीन रूप फिर स्वरूप शक्ति के तीन रूप बताए Swarupa Shakti tem 3 formas: स्वरूप शक्ति का संबित संधिनी और लादिनी Samvit, Sandhini e Hladini. आनंदम से लादिनी सदम से संधिनी चीतम से संबित जारे ज्ञान करी माई आनंद अंश में लादिन का Então, Hladini é a potência de prazer, bem-aventurança, Ananda. E da potência Sat, a existência, veio Sandhini, a existência espiritual. E da potência Chit, चित माने ज्ञान que é o conhecimento, veio Samvit. जिसे कहा जाता है संबित कार्य थोड़ा याद रखना पड़ेगा Você tem que lembrar um pouquinho disso. Você tem que memorizar isso. Saber. टेक्निक São algumas palavras técnicas, são de fato técnicas. जैसे साइंस में Que nem na ciência. कुछ टेक्निकल Existem termos técnicos que você tem que se lembrar याद रखना साइंस में na ciência. Por exemplo, H2O é a água, que é a partícula de água que tem hidrogênio combinado com oxigênio. तो उसी प्रकार जो Então, assim, você tem que saber, né, que रखना पड़ेगा H2O é isso. संधिनी और लादिनी Então, Samvit, Sandhini e Hladini, você tem que saber também. Hladini significa bem-aventurança, Ananda. आनंद अंश जो है उसे लादिनी Ananda Amsha é Hladini, और ou seja, a porção da bem-aventurança do Senhor. Sat संधिनी é a existência, fundação. Sandhini. तीसरी क्या E terceiro é Chit, चिदम से संबित da porção do conhecimento. Chidamsa veio conhecimento transcendental, Samvit. संधिनी संबित Hladini, Samvit e Sandhini. ह्लाद ताप करी मिश्रा तोइन गुणो वर्जिते Então, Gurudeva está no Chaitanya Charitamrita, capítulo 8, Madhya Lila. ह्लादे क्लास Raya Ramananda Samvad. तते नाम ह्लादिनी हे शक्तिधारेषु आस्वदे आपनी सुगुरु कृष्ण करी सुगस्सादन भक्तगणे सुगलिते ह्लादिनी कारण ये ह्लादिनी जी ने आनंद शक्ति के द्वारा ह्लादिनी शक्ति के द्वारा स्वयं कृष्ण Através de Hladini Shakti, o próprio Krishna आस्वादन करते saboreia Anandarasa आनंद रस e आस्वादन faz seus devotos também saborearem Anandarasa. ह्लादिनी सार उसी की कहा जाता है प्रेम कहा जाता है Hladini Sara, a essência de Hladini é prema.
आनंद चिन्मय रूप रसेर अखान प्रेमेर परम सार महाभाव जानी सही महाभाव रूपा राधा ठाकुरानी श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक Desde Shraddha até Prema. दादा धीरे धीरे O sadhaka pouco a pouco vai avançando. सोपान का है सोपान São estágios. से भी है। प्रेम को प्राप्ति करने के लिए उपाय बता Para alcançar Prema tem um estágio. Shraddha, Sadhusanga, भजन क्रिया Bhajana Kriya, अनर्थ Anatta Nivriti, रुचि Nista Ruchi, आसक्ति Ashakti, रति भाव और Rati, Bhava e Prema. यह प्रेम जितने भी गाढ़त्व धारण Quanto mais o Prema vai se condensando, और उतना ही उसके अलग अलग नाम ele vai sendo conhecido por diferentes nomes. एक ही दूध Exemplo, o leite. है Perdão, o leite. कढ़ाई में रख करके Quando você bota numa panela e vai fervendo o leite, और जितने ही उसकी घनत्व dependendo do estágio de condensação desse leite, कंडेंस होते जाए तो उस समय उसके अलग अलग ele vai ser conhecido por diferentes nomes. है तो ही दूध É o mesmo a matéria-prima que é o leite, mas ele vai se transformando, condensando e sendo conhecido por diferentes nomes. प्रेम Da mesma forma, प्रेम भी जितना ही घनत्व और quanto mais o prema vai se condensando, और धारण करके अलग अलग नाम के रूप में ele vai se conhecer por diferentes nomes. स्नेह मान प्रणय राग अनुराग Sneha, Man, Pranay, Raga, Nurag, Bhav, Mahabhav, e depois Rura, Adirura, Mohan, महाकाल Modan e Madanakya Mahabhav. जो प्रेमेर परम सार महाभाव जानी है और सही महाभाव रूपा राधा ठाकुरानी है। प्रेम के जो परम सार जो A essência suprema de prema. परम सार कौन हो O que é isso? Prema Paramsar. मदनक्ख जो A essência de prema é Madanakya Mahabhav. भाई मदनक्ख A महाभाव essência sublime de prema é Madanakya Mahabhav. Ishmaterada, que é personificação de Mahabhav. Não existe nada além dela, superior a ela. जहाँ पर मोहन और मादन आकर के Tem Mohan e Madan, esses dois. कृष्ण के जो है नचाते Esse Mohan e Madan, esse estágio de prema, faz Krishna dançar. बसीभूत होते Krishna fica completamente controlado. हैं। Entende? क्योंकि एक प्रेमी भगवान के क्या करते हैं बसीभूत कर देते हैं। Prema controla Deus. हृदय में जैसे जैसे प्रेम होते हैं उस प्रेम के द्वारा भगवान को प्राप्ति कर लेते हैं Então o devoto alcança Deus de acordo com o prema do seu coração. और प्रेम के द्वारा भगवान बसीभूत हो जाते E através do prema, Deus fica controlado. हैं। प्रेमेर स्वरूप देह प्रेमे विवाहित भजन करते करते Fazendo bhajana pouco a pouco, हृदय में जो esse prema, सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में quando ele de uma forma muito sutil, muito. विराजमान है Esse prema que agora de forma muito pequena e sutil está no nosso coração, वही है भगवत इच्छा por desejo do Senhor, pela misericórdia do Senhor, और वो क्या होता है और गाढ़त्व धारण ele vai se condensar mais e mais. इसे समझना चाहिए Você tem que compreender isso. ये कहता है साधनी सार अंश तारणा प्रेम आनंद चिन्मय रूप रसिर अखान प्रेमेर परम सार महाभाव जानी सही महाभाव रूपा राधा ठाकुरानी मतलब राधिनी शक्ति फिर ही स्वरूपिणी श्रीमती राधा Personificação de Ladini Shakti, a potência de prazer é Shrimati Radhika. फिर कहे तैरो उभयोर मध्य राधिका सर्वाधिका महाभाव स्वरूपो अयं गुणैरति बड़ी रसी उज्जवल इन्होंने भी वर्णन करते जा रहे हैं João Nilamani descreve. तैरो उभयोर मध्य Taror Ubayu Madhe. Entre Radha e Chandravali, राधिका सर्वाधिका Shrimati Radhika é a suprema. क्योंकि महाभाव की सर्वोत्तम Porque a expressão suprema de Mahabhava está विराजमान presente em Shrimati Radhika. completely manifested Completamente manifesta em Shrimati Radhika. A expressão suprema de prema, que é Mahabhava, está em Shrimati Radhika. इसलिए कहते हैं तैरो उभयोर मध्य राधिका सर्वाधिका
महाभावो स्वरूपो अयम गुणै रति वरीयसी। चंद्रावली और राधा में जो भावों की जो प्रकाश दिखा रहे हैं, Chandravali उसमें राधा जी में e Shrimati Radhika, cada uma tem seu humor. Mas o humor de Shrimati Radhika é o supremo. ये बता दिया। यद्यपि राधा जी एक चंद्रावली राधा जी की राइवल माने प्रतियोगी है, विपक्ष व प्रतियोगी नहीं हो सकता है, तथापि योग में Chandravali não tem como ser rival de Shrimati Radhika, mas mesmo assim Yogamaya coloca Chandravali nessa posição, किया राइवल करो, na forma de rival, na posição de rival. क्योंकि प्रतिपक्ष नहीं रहे। Então aqui eu já estava traduzindo. Então vou parar por aqui. नहीं रहे प्रेम की Jai Sila Gurudeva aqui, Jai Dandavato Pranamas, muito obrigada pela oportunidade. Jai Sila Gurudeva, Dandavato Pranamas a todos.